Pessoas. Os presidentes da Câmara e do Senado se reuniram hoje na residência do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. De acordo com Renan Calheiros e Henrique Eduardo Alves, a reunião foi amistosa e respeitosa. Eles negaram que haja uma crise entre os poderes. O clima entre o Legislativo e o Judiciário se acirrou na semana passada, depois que a comissão da Câmara aprovou uma proposta que submete algumas decisões do Supremo ao Congresso. A medida foi vista como retaliação ao fato do ministro Gilmar Mendes ter suspendido a tramitação do projeto de lei que dificulta a criação de novos partidos. Os três devem voltar a se reunir na próxima segunda-feira. Hoje também o ex-presidente da Câmara, deputado Marco Maia, iniciou a coleta de adesões para uma proposta de emenda à Constituição que proíbe qualquer ministro do Supremo de tomar decisão sobre o Legislativo de forma isolada. Se a proposta seguir adiante, somente a maioria dos ministros poderá validar uma decisão. Essa saída do presidente da Câmara e do Senado, esse cachimbo da paz, vamos dizer assim, mostra o quê? Que houve uma falta de controle da Comissão de Justiça? Eu considero que, em primeiro lugar, essa reunião não podia ter acontecido. Porque se há um problema entre o Poder Legislativo e o Poder Judiciário, esses dois poderes têm chefes. O Legislativo é o presidente do Congresso e o Judiciário é o presidente do Supremo Tribunal Federal para esse caso. Ir à casa do ministro Gilmar Mendes, presidente da Câmara, presidente do Senado, eu não consigo entender. O que devia ter havido era uma reunião entre os chefes de poder. E não necessariamente precisaria o presidente da Câmara, quem representa o Congresso é o presidente do Senado. E reunião para que fim? Qual foi a pauta? Se explicou qual foi a pauta? Ou ficou parecendo um conchavo de cúpula que se estabeleceu lá em cima? Olha, você não mexe mais comigo, eu não mexo mais com você. Você não se mete aqui, eu não me meto lá. Mas o que é isso? Acho que foi um grande equívoco isso que aconteceu. E o Henrique Alves também disse que ia mandar uma outra PEC para que seja, qualquer votação daqui para frente seja nominal, não como foi feita mas tem que ser esclarecido, Poli, que essa PEC foi aprovada na Comissão de Justiça e eu conheço bem aquela casa. Uhum. Nem sempre a direção da casa ou a liderança dos partidos acompanha como deve acompanhar os processos em tramitação. As sessões são de manhã, os deputados não estão na casa, os líderes chegam mais tarde, o presidente da Câmara não está acompanhando a pauta da reunião. E, certamente, nesta reunião, esse projeto entrou e foi aprovado. Não sei qual é a maioria eventual lá, mas parece que não teve muita reação. Foi aprovado por maioria. Uhum. Devia ter havido um combate ali à aprovação disso. Onde é que estavam os que se opõem a isso? Por que não estavam lá? Talvez porque nem soubessem que esse projeto ia ser colocado na pauta. Agora, isso ter sido aprovado, o que se analisou? Constitucionalidade e técnica legislativa. Mas o projeto teria que passar pelas outras comissões, para depois chegar ao plenário, para depois, então, votado no plenário, seguisse para o Senado, para que então se tornasse lei, se promulgada. Não, aliás, emenda constitucional não precisa, se fosse promulgado pelo presidente do Congresso. Vila. Eu acho que é uma tentativa, eu acho que esse assunto é importantíssimo, de emparedar algumas instituições no Brasil. Isso não é aleatório, é um movimento orquestrado, organizado. Tem raízes, quais? Segundo a minha opinião. O julgamento do mensalão. E principalmente a condenação do chefe da quadrilha corrupto, José Dirceu, que foi sentenciado a 10 anos e 10 meses. Então, esse é o primeiro fator de retaliação. Segundo, é a preocupação com as eleições de 2014. Então, a PEC contra o Ministério Público, a PEC, na verdade, dos corruptos, não é acidental que ela apareceu, como ela está tramitando tal, porque é para resolver, o Ministério Público atrapalha o funcionamento dessa máquina de corrupção que tem no Brasil. É interessante o telespectador entender que essa PEC era para limitar... Sim, o poder investigatório do Ministério Público. Segundo fator importante... Vila, esclareça. PEC é projeto de emenda constitucional. É a proposta de emenda constitucional. A proposta de emenda constitucional. A segunda é emparedar o STF. Essa proposta aprovada por um senhor, iniciativa de um senhor chamado Nazareno Fonteles, ele pode ser Fonteles, mas não é Nazareno, como aquele outro. Esse senhor copiou trecho da Constituição de 37. Sei. Que é a Constituição do Estado Novo, a Constituição mais autoritária da história do Brasil, que limitava os poderes do Supremo. Ele pegou um trecho da Constituição polaca, da ditadura, uma Constituição fascista, né? E quer, na verdade, calar a boca do STF e tal. Então, fez tramitando para no sentido de retalhar. Terceiro fato importante,
que é a questão mencionada na reportagem em relação aos partidos políticos. E tem a ver com a eleição de 2014, especialmente com o partido Rede, né, de Rede de Sustentabilidade, que é a candidatura da Marina Silva tal. Ou seja, o que o governo quer é que não haja oposição, no máximo um candidato oposicionista. E é possível que tenha 3. Eduardo Campos apoiado até por outros partidos, que é possível a Mobilização Democrática, que é um novo partido, a Marina, que é uma candidata forte, como é sabido, e ter provavelmente o Aécio Neves pelo PSDB. Em suma, esse movimento orquestrado é uma questão central que coloca em risco a democracia brasileira. Ou seja, não é uma brincadeira de um deputado, não. Há uma articulação. E lembrando, quando começou o ano, nós falamos aqui, o ministro Gilberto Carvalho disse, em 2013 o bicho vai pegar. E ele está cumprindo sua promessa. Eu acho que por trás disso tem a Câmara e o Senado tem que prestar atenção numa questão básica. Hoje a legislação diz que o tempo de televisão, por trás dessas coisas todas, está o tempo e horário de televisão. É determinado pela quantidade dos representantes eleitos pelo partido para a Câmara dos Deputados. Quando um partido novo é criado, os deputados são puxados para esse partido, mercê de vantagens financeiras, para dar a esse partido conteúdo de quantidade, porque não é conteúdo político, e dar mais tempo de televisão. Quer dizer, na hora que eles se juntam, eles vão ganhando mais tempo na televisão. Puxa, deputado, como fez o Kassab, que montou um partido do dia para a noite com 54 deputados. Mas a medida que agora é contra a Marina. É claramente contra neste caso agora, é contra a medida é contra... Vai dar 15 segundos para ela. Não é contra o partido que ela possa ter o número de deputados, mas é pelo potencial de voto que ela teve e que ameaça ter de novo ou mais, porque as pesquisas mostraram, ela é a segunda colocada, a Dilma em primeiro, ela em segundo, não é? Isso sim. Isso é importante o telespectador entender. Isso que vocês estão explicando é da maior importância. Porque essa questão do tempo é chave. Por esse projeto de lei, e se ela manter uma coligação mais ou menos próxima que teve em 2010, ela vai ter a Dilma terá 2/3 do tempo, 2/3. E nem na Venezuela o Maduro teve 2/3. Quer dizer, é para acabar com qualquer possibilidade de oposição. As novas propostas, como o caso da proposta da Marina, ela vai ter cerca de 15, 20 segundos. Você imagina alguém conseguir se comunicar tendo 20 segundos. Né? E a presidente